A paz do Senhor Jesus, turminha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Tô passando hoje para conversar um pouquinho sobre a lição 11 dessa revista aqui, tá bom? Mas antes eu vou orar com você, ore aí comigo aí do seu lar. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, Pai, a tua presença. Senhor, que neste momento de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor possa estar conosco, nos dando sabedoria e nos ensinando, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos transmitir através agora da Tua Palavra, desta lição. Fica conosco, alegra os nossos corações, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos de hoje e para sempre. Amém. Amém, turminha. Então, aquela revista e a lição de número 11, tá? Que tem como título um lugar de muita alegria. A gente vem aprendendo, né, coisas que tem na casa de Deus, na igreja, comunhão, alegria, adoração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria que tem que estar presente, né, na vida do cristão, tá? A nossa lição, ela tá com a referência no livro de Filipenses 4:4 e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Eu vou pedir para vocês fazerem essas duas leituras aí na casa de vocês, tá bom? E aí, a gente vai ver aqui então um pouquinho, vai aprender um pouquinho mais com o apóstolo Paulo, né? Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui pra gente nos ensinar. E aí a lição fala que uma certa vez ele escreveu uma carta, né, para o povo de Filipo, para os filipenses, e escreveu para outra igreja de Tessalonicenses, tá? E aí a gente vai ver, quando vocês fizerem a leitura, a gente vai perceber que eram o quê? Dois povos diferentes, né? Dois povos diferentes, mas que tinha algo em comum. E aí Paulo, ele vai deixar esse algo em comum lá nas duas cartas, tá? Tanto para Filipe quanto para Tessalonicenses. E aí ele vai falar assim: alegrem-se, né? Alegrem-se, regozijem-se, tá? Para as duas povos diferentes, características diferentes, mas ele deixa algo lá em comum. Então a gente vem com essa afirmativa, a gente vai aprender o quanto é importante o cristão ser alegre, né? E vale a pena a gente parar um pouquinho e refletir. Eu peço que você faça esse exercício aí agora comigo. Quantas coisas você tem de motivo para ser alegre, né? Às vezes a gente para e fica focando muito no que dá errado, no que não deu certo, no que estão fazendo para mim que eu não considero certo, ou nas coisas que eu vejo que eu não considero certa, e esqueço de aproveitar as coisas que estão dando certo, aquilo que está me trazendo alegria, né? Muitas vezes isso é do ser humano, às vezes a gente foca muito no que dá errado, esquece o que está dando certo, e a gente tem que aprender a olhar o que está dando certo e se alegrar com isso, né? Porque todas essas coisas, ela vem do Senhor. E assim como as igrejas lá que o apóstolo Paulo escreveu, que eram diferentes, tinham características diferentes, nós também somos assim, né? Nós somos pessoas diferentes, que com pensamentos diferentes, nós temos desejos diferentes, né? Às vezes o que alegra um não alegra o outro. Mas o que a gente tem em comum? A fonte de alegria. A mesma fonte da tua alegria é a minha fonte de alegria. Porque a nossa fonte de alegria é o Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus. E mesmo quando a gente não concorda, o apóstolo Paulo vai ensinar lá, nessas duas cartas, que mesmo quando a gente não concorda, né, com algumas coisas, mas a gente não pode ficar com raiva, não pode guardar rancor, né? A gente tem que o quê? Perdoar o nosso próximo, às vezes que nos faz coisas que nos entristece, né? Assim como o Senhor Jesus nos perdoa quando nós pecamos diante dele, né? Então nós temos que perdoar, vocês vão ver isso aí na lição, ó. Mesmo quando não concordamos em algumas coisas, não devemos ficar com raiva dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, aconselha que Deus não se agrada disso, pois a vontade do Senhor é que sejamos felizes e unidos.
Então, a casa de Deus, ela tem que ser um lugar de alegria, um lugar de comunhão, tá? Então, a casa de Deus é um lugar de alegria e comunhão, portanto, devemos prestar atenção e não dar lugar a qualquer tipo de comportamento que entristeça o Espírito Santo de Deus. Por isso, fará com que também entristeça o Espírito Santo, porque isso fará com que a gente se sinta triste, né? Quando a gente peca, quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que está pecando contra o Espírito Santo de Deus, isso deixa a gente triste. É o momento da gente dobrar os nossos joelhos, orar e clamar, pedir o perdão do Senhor. Então, a casa de Deus, ela tem que ser um lugar de alegria e comunhão, tá? Então, a gente somos diferentes, pessoas diferentes, mas temos algo em comum, né? A alegria, ela vem de onde? Ela vem de estar na presença do Senhor. Em Salmo 16, 9, quero ler com você, ele vai falar aqui, ó, Salmo 16, 9. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Então, a alegria, ela provém do Senhor. Ainda em Salmo 16, 11, vai falar assim, far-me-ás a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Então, a gente vai aprender também com o salmista Davi que o quê? Que a alegria, ela vem do Senhor, né? E é algo assim, algo pleno, não é aquela alegria falsa que a gente vê por aí, né? Tem muitas coisas que às vezes no mundo nos dá alegria, mas você vê que são momentos, né? São alegrias passageiras. E quando a alegria ela vem do Senhor, é algo pleno, é algo duradouro, né? Ó, aqui é plena, ó, a fartura, em fartura, que fala aqui no Salmo. O Salmo 16, 11 que eu já li, né? A gente tem uma outra passagem que ela vai falar também sobre isso, eu achei muito interessante, que está em Neemias, né? Nesse contexto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, ele vai falar assim, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Portanto, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse contexto, o povo de Israel estava chorando, estava triste, né? Chorando e triste porque eles ouviram os mandamentos do Senhor, viram que estavam errados, pecando e se entristeceu. Mas Deus tinha trazido o quê? Tinha trazido eles de volta do exílio e tinha ajudado a reconstruir os muros de Jerusalém. Então, naquele momento, não era um momento de tristeza, era um momento de vitória, de alegria, de conquistas, né? Então, eles pararam de chorar, regozijaram, celebrando a bondade do Senhor, tá? Então, a alegria do Senhor é a minha força, é a sua força. E mesmo assim faz Deus conosco hoje, né? Quantas vezes a gente fica entristecido, ou porque erramos, porque pecamos, ou porque nos sobrevém alguma coisa que nos entristece. Mas quando a gente percebe que essa tristeza, que essa angústia é por pecado, fez alguma coisa para o próximo, fez alguma coisa para Deus que não agrada a Deus, isso também entristece o nosso coração. E é o momento de dobrarmos nossos joelhos e falar com o Senhor. E o Senhor, ele nos perdoa e traz, né, transforma o nosso choro em riso, em alegria, né? Então é assim que o Senhor quer nos ver, tá? Ó, alegres, felizes na casa de Deus. E a Bíblia fala que o choro, que quem tá alegre, canta, né? Então, o nosso choro, ele se transforma em riso, em canto, tá? Tem mais um versículo aqui em Salmo 30, Salmo 30, 11, que ele fala assim, que tornaste o meu choro em festa e me vestiste de alegria. Então, Deus tira nossas vestes de angústia, de peso, de fardo e coloca vestes novas de alegria, tá? Eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês alguns motivos, tá? Eu separei aqui alguns motivos, algumas razões pela qual eu sou feliz, pelas coisas que me trazem alegria. Eu quero que vocês reflitam se também para vocês também traz alegria, tá? Número 1, o amor incondicional de Deus por nós. É algo que me dá muita alegria. Deus me ama incondicionalmente, independente, sem condição. Ele não põe condição e ele nos ama,
né? A certeza da salvação, o amor entre a igreja, entre os irmãos, a comunhão que nós temos é algo que nos dá muita alegria, a família que Deus nos deu. Então, tudo isso vem do Senhor e tudo isso nos traz muita alegria. Quero deixar para vocês aqui também o devocional. Cada dia da semana vocês têm um devocional, pausa o vídeo aí, tá? E faça o devocional. Todos esses versículos, ele vai falar a importância da alegria, porque estamos alegres, né? Vai falar sobre a alegria, tá? Outro sim, não esquecendo de fazer o plano de frequência da revista e a atividade também, tá? Tá chegando aí no final do nosso trimestre, estamos preparando um grande desafio aí pro final e que irá chegar até vocês junto com uma surpresa, tá? Então aguardem, façam aí essa aula, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou orar rapidamente e encerrar esse pequeno momento aqui de reflexão com vocês, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela alegria em nossas vidas, pela comunhão que temos com os nossos irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando de hoje para todos sempre. Amém. Amém, turminha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até breve.